Está Rodney, faça favor, meu querido, que veio de pertinho, né? Oh Deus, veio de longe para estar nos abençoando com uma palavra. Eu tenho a mais absoluta certeza de que o Senhor vai continuar falando conosco através desse servo. Gosto muito de ouvi-lo. Aliás, você já esteve aqui uma vez, já, né? 2 vezes? Eita Deus, 2 vezes, né? E hoje está retornando. Então Deus usou a vida dele das outras 2 vezes, né, irmãos? E hoje está retornando aqui para nos abençoar com a palavra do Senhor. E eu gostaria que você recebesse-o com muito carinho, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. A paz seja convosco. Preciso saber quem está feliz. Que bom, eu também estou feliz. É sempre um prazer estar nesta casa, revendo os nobres irmãos, nobre pastor Joselito Silva. Confesso que quando recebi a mensagem do pastor, eu fiquei muito feliz. E no dia seguinte, pastor Joselito, o senhor mandou em um dia, no outro dia eu recebi também uma agenda para hoje, para estar ministrando numa outra igreja. Eu disse: irmão, eu acabei de ser agendado ontem para estar lá em Itapecerica e não vai ser possível, né, estar atendendo. Aí adiantou para quinta-feira e deu tudo certo. Nós ficamos muito, mas muito felizes mesmo de receber o convite do irmão para estar aqui com vocês, para ministrar a palavra de Deus. Olha, com toda a convicção aqui afirmo, durante o louvor eu senti muita presença de Deus. Esse pessoal tem um gogó afinado. Que Deus abençoe vocês ricamente. A unção de Deus está neste lugar. Fiquei muito feliz mesmo em adorar os irmãos, adorar a Deus com os irmãos aqui, né? Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos. Agradecer também ao pastor, que é responsável, né, pelo departamento de missões. Que Deus o abençoe e o use nesse projeto, que é muito importante. O objetivo da igreja na terra é fazer missões. Portanto, todo ministério que funciona dentro da igreja, ele funciona convergindo para este propósito, que é alcançar pessoas. Então a igreja está de parabéns em fazer esse trabalho missionário. Nós estamos no ano de 2025 e temos notícias de que os evangélicos estão crescendo bastante no Brasil. Em 2022, o número saltou de 21% para 29,9%. É claro que a pesquisa não considera pessoas com menos de 10 anos, então, se for levar o número real, dá muito mais do que 30% o número de evangélicos no Brasil. São mais de 200 mil igrejas espalhadas pelos 27 estados da nossa nação, mais de 70 milhões de pessoas que professa sua fé em Jesus Cristo. No mundo todo são mais de 2,3 bilhões de cristãos, e o cristianismo é considerado uma das maiores religiões do mundo. E lembrando que a palavra religião é uma palavra que vem do latim, né? Religare, significa ligar. Então, uma ideia de ligar o homem novamente a Deus. E o cristianismo aparece como uma das maiores, ao lado do islamismo e também do judaísmo. O cristianismo, uma religião considerada uma das maiores, que tem bilhões, né, de adeptos em volta do mundo todo. E no Brasil temos uma pesquisa que daqui talvez 25 anos, a metade da população brasileira vai ser evangélica, se seguir esse ritmo aí. Então, queridos, nós temos que continuar esse trabalho falando sobre Jesus, levando a mensagem de salvação
para as pessoas, porque não se trata de uma filosofia religiosa, não é um grupo que pensa de um jeito e defende a sua opinião. O cristianismo é relacionamento com Deus, cristianismo é estilo de vida. Não tem uma pessoa que ao ter o encontro com Jesus não tenha a sua vida transformada. Vocês que estão aqui é testemunha. Então nós somos privilegiados por sermos cristãos, alguém que teve o contato com Jesus. E nesta mensagem eu quero falar um pouco com você sobre a nossa fé e sobre a questão de missões. O que a Bíblia tem a nos dizer a respeito desse tema tão importante, que ocupa um tema dentro da igreja. Os cultos sempre no mês tem aquele culto de missões. Por que será que o tema missões é tão importante e deve ocupar a agenda de todas as igrejas? Para embasar a minha fala, eu quero que você abra a Bíblia em Atos, capítulo 1, alguns versículos para a nossa breve meditação. Está no capítulo 1. Esse livro do apóstolo, de Atos dos Apóstolos, como os irmãos bem sabem, é um livro escrito pelo evangelista Lucas. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas. Foi um homem que fez uma pesquisa dos evangelhos mais antigos, como de Marcos e Mateus. Ele começou a examinar o que esses apóstolos falaram sobre Jesus, porque esses apóstolos, como Mateus e Marcos, eles andaram junto com Cristo, eles viram muitas obras, ouviram discursos profundos de Cristo e registraram no seu evangelho. E aí Lucas fez uma pesquisa nesses evangelhos, e em cima do que ele descobriu, ele escreveu então o Evangelho segundo Lucas, mostrando uma face mais humana de Jesus Cristo. E depois do Evangelho de Lucas, ele também escreveu o livro de Atos. O objetivo do livro de Atos era que Lucas queria evangelizar um homem nobre chamado Teófilo, um homem importante, uma autoridade, e Lucas, querendo evangelizá-lo, queria que este Teófilo, tanto que ele chama de ó excelentíssimo, um termo usado para se referir a pessoas de autoridade, pessoas importantes da sociedade. Então Lucas, para evangelizar o Teófilo, ele escreve o livro de Atos. Está claro o destinatário no primeiro versículo, quando lemos: em meu primeiro livro, esse primeiro livro referindo-se ao Evangelho de Lucas. Depois ele fala: caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhe por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhe acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que guardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouviste, porque ou porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles.
E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o viste subir. Até aqui apenas, queridos. Bom, como eu fiz menção aos irmãos, existem outras religiões no mundo, mas quando você estuda as religiões, você percebe que há diferença entre uma religião e outra. Sempre tem algum detalhe que sobressai entre as religiões. E o cristianismo é uma filosofia cristã tão forte, tão poderosa, que todos os estudos que foram feitos, inclusive temos relatos de ateus que se converteram a Cristo não pela pregação do Evangelho, não porque alguém disse: olha, Jesus é o Salvador, mas eles estudaram a Bíblia como um livro de história, porque os irmãos sabem que a Bíblia é o livro mais confiável que existe. Muitas teorias que foram levantadas contra a Bíblia foram derrubadas, e muita coisa que você lê, a própria ciência, ela afirma e confirma que de fato isto é verdadeiro. Começando com a figura de Cristo, o Jesus chamado Messias, ele não é apenas um homem que nós conhecemos pela Bíblia. A Bíblia não é o único livro que fala sobre Jesus. Temos livros extra-bíblicos, citando de passagem, o historiador Flávio José faz menção de Cristo. Um tratado de Tácito, imperador romano, também faz um comentário sobre Cristo. Não são livros canônicos, são livros de história que fazem referência a um homem chamado Jesus que foi crucificado entre 2 ladrões. Então você não tem apenas a Bíblia falando sobre a existência de Cristo, temos outras fontes. Portanto, Jesus de fato foi um homem que existiu, ele deixou as suas marcas, e todo o Evangelho se concentra nele. E quando esse Cristo esteve na terra, há mais de 2000 anos atrás, ele falou coisas que é um desafio para o ser humano entender, porque ele não falava como uma pessoa comum. O menino com 12 anos tinha uma sabedoria incrível, que os doutores olhavam para ele e diziam assim: que sabedoria é esta? Com 12 anos de idade, o menino tinha uma fala incrível. Jesus, ele se destacava quando jovem, ele era diferente de todos. Quando ele ia pregar, ele usava expressões assim: olha, eu não sou da terra, eu vim do alto. Ele dizia palavras como: eu e o Pai somos um, eu sou o que sou, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desce do céu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu vim para que tenha vida e venha com abundância. Eu vim, mas veio de onde? Então ele deixava para as pessoas muito claro que a sua origem era do céu. Ele deixou claro que ele não veio da terra, ele veio do céu. Então isso, para umas pessoas da época compreender essa ideia era um pouco complicado, porque os judeus, eles acreditavam na Torá, a Bíblia deles. Então eles sempre ouviram sobre o Jeová ou Yahvé, né? O tetagrama, que eles não pronunciam o nome de Deus, ninguém sabe. Então chama o Hashem, o nome. Eles acreditavam e sempre ouviam sobre aquele Deus revelado no Antigo Testamento. E eles acreditavam que Deus é o único que pode ser chamado de eu sou. Ele é o único. Ninguém pode dizer eu sou, porque o eu sou é um nome que Deus disse para Moisés, que foi traduzido pelo tetagrama. Aí aparece um homem na terra dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, dizendo que ele é o único caminho para o céu. Para as pessoas da época entender isto era um desafio. Quem você acha que é para dizer que é Deus? Você é um blasfemo. Vamos pegar esse camarada, pega a pedra, vamos matar ele. Tentaram matar Jesus.
mas não conseguiram. Aí um dia, os sábios inteligentes disseram: nós vamos pegar esse camarada para saber se de fato ele é Deus, para saber se ele é quem diz que é. Pegaram uma mulher no ato de adultério, trouxeram a presença dele e fizeram o teste. Está vendo aqui esta pessoa? Foi pega no adultério, a lei manda matar. Eu quero ver o que o senhor vai dizer agora sobre isso. Duas respostas que ele dissesse poderia complicar Jesus. Eles já tinham tudo preparado para prender Jesus. Só que de repente, Cristo olha para eles e diz: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Um olhou para o outro e diz: não dá para mim. Foi todo mundo embora. Jesus, ele era muito inteligente. O Dr. Augusto Curry, um dos maiores psiquiatras do mundo, talvez um dos maiores ateus que existiu na Terra, disse que se converteu ao cristianismo simplesmente estudando o perfil psicológico de Jesus Cristo. Quando ele foi estudar Jesus, ele viu que o perfil de Cristo não se encaixa com nenhum perfil humano. Quando ele comparou todos os perfis humanos com o de Cristo, ele disse: este homem só pode ser filho de Deus. Não tem ninguém igual a ele na terra. Então Jesus, ele deu várias provas de que ele era Deus. Tanto que você tem 4 evangelhos. O evangelho de Marcos. Marcos escreveu o evangelho mostrando Jesus como o rei. Ou melhor, Mateus escreveu o evangelho mostrando Jesus como o rei dos judeus. Marcos, na sua vez, quando foi escrever o evangelho, ele já trabalha a imagem de um Cristo servo, mostrando o Cristo que é servo, que serve as pessoas. Quando chega para Lucas, Lucas já trabalha mais o perfil humano, porque ele queria mostrar para as pessoas que Jesus também era um ser humano. Tinha fome, tinha sede, sentia, ficava triste, tinha dor, tinha que dormir. Então Lucas aborda o perfil humano. Só que daí tem o 4º evangelho. João era aqueles mais próximos de Cristo, aquele que estava sempre próximo, ouvia coisas que os outros não ouviam. Ele começou a observar Jesus e ele identificou que Jesus de fato não era apenas um homem, não era apenas um servo, mas era também um Deus. E no primeiro capítulo do seu livro do Evangelho de João, ele, para combater os gnósticos que diziam que Cristo não era Deus, ele já escreve para a igreja dizendo o seguinte: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aleluia! E aí ele continua dizendo: e veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus aos que creem no seu nome. Jesus, então, ele deixou tudo isto sendo visto. Os apóstolos pegaram tudo, entenderam tudo e transferiram para os seus evangelhos. Agora, tudo que nós deveríamos saber sobre Cristo já está revelado. Quando Jesus termina o seu ministério, ele ensina para as pessoas o quê? A palavra que mais nós ouvimos é evangelho. Evangelho é evangelion, que a gente sabe, com a palavra grega, que significa boa nova. Evangelho significa boa notícia. Mas que boa notícia é essa que Jesus veio trazer para a terra? Ele veio lá do céu para cá para trazer uma boa notícia. E que boa notícia é essa? A primeira notícia que ele veio trazer para a terra é o seguinte: olha, vocês que estão em pecado, a notícia é que o pecado de vocês os separa de Deus e os condena. Essa é a má notícia. Mas a boa notícia é que o Filho de Deus perdoa o pecado de vocês e pode garantir vida eterna para todo mundo que crê nele. A boa notícia para os doentes é que tem
cura para você. A boa notícia para os endemoniados é que tem libertação para você. A boa notícia para toda a humanidade é que quando chega no final da sua vida, ela não termina com a morte. Tem uma outra vida te esperando, vida eterna. Ele trouxe a sua mensagem, a boa notícia. Terminado o evangelho de Jesus, isto é, o seu ministério, ele é morto numa cruz. Ele passa por um sofrimento tremendo. A pior forma de morrer na época era a cruz, porque a pessoa morria por asfixia. A pessoa era submetida a um tormento terrível. Ele foi submetido a uma cruz pesada, a uma coroa de espinho. Você vê as pinturas por aí, o filme mostrando Jesus com aquela roupa cobrindo as suas partes íntimas. Mas na verdade, na época, ninguém era crucificado de roupa. Jesus foi crucificado nu, completamente pelado. Não há roupas. É claro que não dá para reproduzir isso em pinturas, mas Cristo foi crucificado completamente sem roupa, porque na época o método de crucificação era assim que funcionava. A ideia era expor a pessoa, era envergonhar a pessoa. Eles envergonharam Cristo nesse nível. E ele ficou preso naquela cruz por 6 horas, sofrendo das 9 da manhã às 3 da tarde. E de repente, diz a Bíblia, que ele olha para o céu e diz: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, está terminado a minha obra, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele termina. 3 dias depois, Jesus, ele ressuscita. Vão ao sepulcro pela manhã, e quando chegam lá, não tem mais ninguém. Aí Jesus ressuscita, aparece para os discípulos, apareceu pelo menos umas 10 vezes, umas 10 aparições após a ressurreição. E aí depois que ele aparece, diz o texto, que ele ficou 40 dias na terra depois da ressurreição. E de acordo com a fonte que nós acabamos de ler aqui, é dito que ele apareceu com provas incontestáveis. Significa que não tinha como alguém olhar para Jesus e não falar que era ele, porque as provas que ele dava eram provas incontestáveis. Nós temos o relato de Tomé, que não creu, e Jesus falou: você não crê? Toca aqui. E ele foi assim, tocou. Você já imaginou uma pessoa depois de morta aparecer para vocês assim: olha, aí você olha, eu fui no seu velório, rapaz, eu vi você morto, hein? Tem alguma coisa errada, eu vi você morto 3 dias atrás. Pois é, estou vivo. Eu estou vivo. É estranho. Só que para quem estava na época acompanhando Cristo, ele já tinha dito que haveria de ressuscitar. E quando ele aparece, era uma confirmação de que de fato ele ressuscitou. Você conhece alguém que ressuscitou? Conhece alguém que está vivo até hoje? Gente, nós temos o Cristo, que ele morreu, ficou 3 dias morto, ressuscitou, deu provas incontestáveis da sua ressurreição. O que mostra e o que prova para nós a ressurreição de Cristo? Prova aquilo que ele mesmo disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Cristo tem o poder da morte. Ele venceu a morte, ele venceu o mal, ele venceu as trevas, triunfou e disse: eu vivo para sempre, e assim como eu vivo, vocês também vão viver. Glória! Gente, que mensagem é esta? Os discípulos olharam para Jesus: quem é esse homem? Esse homem é o Filho de Deus. Esta mensagem que ele tem é poderosa. Esse homem não é da terra. E agora, para confirmar mais quem era Jesus, passou 40 dias, ele disse: agora vem cá. Vocês já ouviram
tudo a meu respeito. Vocês já entenderam o que é o Evangelho. Vocês já entenderam o que é o poder de Deus. Vocês sabem que eu sou filho de Deus, vim de cima, ensinei vocês, já mostrei para vocês a importância que a humanidade tem. Agora eu vou para o meu Pai. Só que vocês vão continuar a minha obra. A Bíblia diz que os anjos intentaram fazer. Eles quiseram fazer o trabalho de evangelismo, mas Deus disse: não, quem vai fazer o trabalho missionário são as pessoas. E Jesus deixou claro: vocês vão continuar o meu trabalho. Senhor, mas como? Nós não somos como o Senhor. Sim, vocês não são como eu, mas eu vou dizer a vocês o que vocês precisam para fazer o que eu faço. Por conta própria, jamais vocês vão conseguir fazer missões. Então vocês não começam nada até chegar ao que eu prometi para vocês. Vocês vão ficar em Jerusalém até. Não começa nada sem acontecer o que eu estou dizendo. Para fazer missões na terra, não se faz missões de qualquer forma. Ninguém pode sair por aí levando esta mensagem de qualquer maneira. Tem gente que acha, diz assim: isso aí qualquer um faz, qualquer um pode sair por aí. Não, Jesus disse que não funciona dessa forma. Ele diz: vocês ficam em Jerusalém até que do alto. O que vocês vão receber? O Senhor, o que tem que ir para nós? Até que do alto vocês precisam de um certo revestimento de poder, porque evangelho tem que ter poder, cristianismo é poder, cristão é poder, igreja é poder, Deus é poder, isto é poder, evangelho é poder de Deus. Glória a Deus. Depois que ele deu as instruções, parece que eu estou vendo a cena. Jesus, no Monte das Oliveiras, ele começa a levitar. Ele deixa a terra e começa a subir. E ao mesmo momento que ele está subindo da terra, as pessoas estão acompanhando ele com o olhar. E no momento que ele está subindo da terra, ele está passando uma mensagem para quem está vendo. Ele está passando uma mensagem para quem está vendo. E ele vai subindo, e uma nuvem o oculta. Aí os discípulos olham para ele e dizem: cadê o homem? Todo mundo impressionado. De repente aparece 2 varões de branco e diz: varões, porque vocês estão olhando para cima? Está vendo a forma que ele subiu? Do mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele vai voltar para buscar vocês. Ele vai voltar! Aleluia! Xandarabassurimicandarai. Quando ele deixava o solo terreno e subia, ele estava passando a mensagem: do mesmo jeito que eu estou deixando a terra hoje, um dia vocês vão deixar essa terra. Do mesmo jeito que eu saio daqui hoje, um dia vocês vão sair daqui. Quem crê que vai sair da terra em direção ao céu, aplauda Jesus Cristo, glorifica, ele vem. Ele vem, alabaxúria. Glória a Deus. Os discípulos olharam e o anjo disse: vai para lá e espera. A distância de 1 quilômetro, eles voltaram. E diz a Bíblia que foram para a oração. Eles foram para a oração. Reuniram. Eles se reuniam. Antes de Jesus subir, ele deixou o último discurso. E olha o que ele falou no último discurso: não vos de mim ouviste, porquanto João de fato batizou com água. Entretanto,
dentre poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. A palavra batismo é uma palavra grega, baptizou, significa imersão, submersão, estar envolvido. Imagina, outro dia Deus me deu um entendimento. Imagina você pular dentro da piscina de roupa. Como que você sai? Encharcado. Você foi batizado. E quando você sai, você traz o elemento onde você foi inserido. O que é a ideia de Cristo? Quando você for batizado no Espírito, você traz característica do Espírito. Você traz poder do Espírito. Traz a autoridade do Espírito. Traz a língua do Espírito. Traz o entendimento do Espírito. Você traz o poder de Deus em você. Por isso que quando nós colocamos as mãos sobre as pessoas, elas sentem alguma coisa. Por quê? Porque em nós há algo que não é da terra. E Jesus disse: vocês vão ser batizados no Espírito Santo. E vou fazer uma nota rápida aqui. O Espírito de Deus, ele não é uma energia. O Espírito de Deus não é uma força. O Espírito de Deus não é uma invenção humana. Aquele fogo, aquela energia, alguma coisa nesse sentido. A Bíblia não apresenta o Espírito Santo como energia. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como uma pessoa. Porque para ser pessoa você precisa de 3 atributos. Você tem que ter inteligência, tem que ter a volição ou vontade própria e tem que ter sentimento. Uma pessoa tem inteligência, vontade própria e sentimento. E você vê essas 3 características no Espírito Santo. Você vê ele ter inteligência em Atos, salvo engano, capítulo 13. Ele diz, o Espírito: apartai a mim a Paulo e a Barnabé para uma obra que eu tenho com eles. Quando Pedro estava orando, o Espírito disse para ele: desce, porque tem alguém querendo falar contigo. Você vê nos escritos de Paulo que o Espírito separa os dons como ele quer, vontade. Ele decide, ele distribui os dons. E você vê o Espírito Santo também tendo sentimento, quando Paulo diz: e não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então o Espírito Santo também tem sentimento. Então, se ele tem inteligência, vontade própria e sentimento, ele é uma pessoa. Deus está dizendo: o Espírito Santo, que é uma pessoa, ele vai estar em vocês. E detalhe, não vai ficar sobre vocês. 1 Coríntios capítulo 5, 1º, 2º, salvo engano, capítulo 3, versículo 16. É dito: vós sois o templo do Espírito de Deus. Capítulo 6 e 19. O Espírito de Deus habita em vós. Vocês são casa de Deus. A ideia de Deus é que nós sejamos casa dele e carregamos a sua presença. A ideia dele é o seguinte: para vocês continuarem a missão e levar esse poder avante, vocês precisam desse Espírito. Depois que ele falou isso, ele dá outra instrução, dizendo o seguinte, quando perguntaram para ele, no versículo 8: recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Então ele está dizendo o quê? Os discípulos receberiam um poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles. Que poder é esse? Quando uma pessoa doente vem pedindo oração, e uma pessoa cheia do Espírito Santo ora e a pessoa é curada, o poder de Deus opera através da pessoa. Não é o ser humano quem cura, mas é o poder de Deus. É por isso que pessoas são curadas na igreja. É por isso que pessoas são libertas. Porque nós somos vasos de barro que temos uma excelência dentro de nós. Um vaso de barro que tem um conteúdo valioso. Você já imaginou seres como nós,
tão falhos e tem o Espírito Santo dentro de nós. Jesus disse: vocês vão receber o Espírito Santo. Depois que ele fala isso, ele continua: e sereis minhas testemunhas. Qual que é o propósito, então, daquelas pessoas receber o Espírito Santo, estarem cheios do poder de Deus? Simples: para serem testemunhas de Jesus. E o que é ser uma testemunha de Jesus? Testemunhar sobre Jesus nada mais é do que você falar sobre quem é Jesus, de onde ele veio, o que ele faz, o que ele quer com as pessoas, qual é o propósito de Jesus com você, por que ele morreu por nós, por que ele fez o que fez, por que ele tem tanto interesse nas pessoas que o desprezam, tanto interesse em gente que fala mal dele, gente que vai para manifestações públicas, gente que durante o carnaval humilha publicamente a figura cristã, como se viu na mídia, o Cristo sendo arrastado, uma forma de afrontar o cristianismo. Mesmo as pessoas fazendo o que fazem contra Jesus, ele diz: eu quero que elas saibam quem eu sou. Mesmo que elas fazem tudo isto, o meu amor por elas permanece o mesmo. Eu quero alcançar essas pessoas porque eu morri por todas elas. E vocês precisam falar a meu respeito para essas pessoas. A testemunha de Jesus tem esse propósito, que é justamente falar o que Jesus espera das pessoas. Eu pergunto para você: o que Jesus espera de você? Você sabe? Jesus alcançou você, Jesus salvou a sua vida, perdoou os seus pecados, e você se sente salvo. E os seus familiares também são. Então os seus familiares é o seu campo missionário. Você precisa falar desse Cristo para essas pessoas. Jesus, ele deixou claro que o Espírito Santo viria sobre nós e seríamos a sua testemunha. Quando? Onde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Significa que o alcance do trabalho missionário, ele não é apenas local, não é regional. O cristianismo, a ideia de Jesus em falar sobre o seu nome, não se limita a espaços geográficos. Então ele não disse assim: olha, vocês devem falar do meu amor só para quem é judeu, porque Cristo era judeu. Só que ele disse: vocês não vão falar só para judeus. Muitos cristãos, inclusive apóstolos, citando o apóstolo Pedro, achava que Cristo era apenas para judeus. Tanto que Pedro pregava para judeus. Eles não entravam em terra de samaritanos, estrangeiros, não. Eles queriam pregar só para judeus. Aí Deus tem um encontro com Cornélio, que não era judeu, era um prosélito, era um gentil. Cornélio orava a Deus, apareceu um anjo para ele e disse: Cornélio, manda homens para chamar Pedro, que Pedro tem que vir na sua casa para falar com você. Aí Cornélio deu a ordem e disse assim: chama Pedro. Quando Pedro ouviu: olha, Pedro, um anjo apareceu para Cornélio e disse para que você vai até lá. Ah, é? Pois é. Não, eu não posso entrar. Cornélio é simplesmente um gentil. Ele teve aquela visão dos animais quadrúpedes e Deus disse: mata e come. Ele disse: não vou comer, porque isso é imundo. E aí Deus falou para ele: não torne imundo aquilo que eu purifiquei. Você não está entendendo. Quando Pedro foi para a casa de Cornélio, chegando lá, o que aconteceu? O Espírito de Deus desceu sobre aquelas pessoas e eles foram cheios do Espírito Santo. Então Pedro entendeu que Jesus não é apenas para um grupo específico, mas é para
todas as pessoas do mundo inteiro. Então o evangelho não é limitado para um grupo de pessoas, uma região. O cristianismo é para o mundo inteiro. Por isso Jesus deixou claro: vocês têm que ser a minha testemunha na Judeia, Jerusalém, Samaria e nos limites da terra. A mensagem que nos alcançou, a mensagem que alcançou você, a mensagem que alcançou milhares de pessoas do passado, é a mesma que está alcançando pessoas ainda hoje. O que aconteceu no passado ainda acontece hoje. O mesmo Cristo que curou no passado, pelo Espírito de Deus, nos deu o mesmo Espírito, para que através desse Espírito as mesmas obras aconteçam. Fique de pé, por gentileza. Eu quero fazer uma oração especial. Quero que a minha esposa prepare o microfone aqui, por gentileza, para louvar o Senhor, que eu já vou encerrar aqui. Eu quero que você, neste momento, se você ainda não teve um encontro com Cristo, você deverá fazer essa decisão hoje. Esse Cristo que nós pregamos, de fato é o Filho de Deus, e é o único Salvador de toda a humanidade. Não há 2, 3 caminhos, Ele é único. Esse Cristo que ora estamos pregando, é o Cristo que deu todas as provas que é Deus. É o Cristo que deixou várias provas de que fato era quem disse que era. E Ele nos deu o Espírito, e esse Espírito nos dá poder. E o poder que opera em nós, opera também nas pessoas. Portanto, eu quero orar de forma específica para você que está enfermo, você que está passando por algum problema na sua vida, porque o Evangelho de Cristo é um Evangelho de poder. Ele traz libertação, transformação, Ele perdoa pecado, independente do que a pessoa fez, havendo arrependimento, tem perdão de pecado. 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O evangelho, gente, que nós pregamos é um evangelho que alcança você, o seu filho, a sua filha, o seu sobrinho, a sua avó, a sua mãe. Todo mundo pode ser alcançado por este evangelho. Inclusive, é um evangelho que cura pessoas que estão enfermas. Então eu quero que você que estiver enfermo agora, você vai fechar os seus olhos comigo. E em nome de Jesus, o mal vai sair da sua vida. Você que está com a sua família complicada, tem problema na sua família, você vai orar a Deus. E você vai o seguinte, declarar salvação na sua casa. E vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque o evangelho que alcançou você vai alcançar o seu filho. Não importa onde é que ele esteja agora. Quem sabe está usando droga, está num bar bebendo, ou quem sabe está sumido há um tempo e você não sabe dele. O evangelho de Cristo vai alcançar o seu filho, vai alcançar a sua filha, vai alcançar a sua família, vai mudar todo mundo lá. Ele vai curar você, vai sarar você. O médico diz que é impossível, mas Deus diz, eu sou Deus do impossível. Eu venci a morte. Eu sou Deus quem cura qualquer doença. Mas irmão, disseram que acabou. O médico acabou com a minha esperança. O médico disse, mas a última palavra é de Deus. Ele diz que o evangelho de Deus é poderoso. Quem tem fé agora, erga as mãos para o céu. Quem está doente, coloca a mão no local da enfermidade. Eita Deus, em nome de Jesus, a unção de Deus está aqui. E esta unção vai curar você. Esta unção vai visitar você. Vai visitar a tua casa, a sua família, a sua empresa. Vai visitar você nos detalhes. Vai penetrar na sua alma agora. O Espírito está nesta igreja. Anaia Séria Bahai. Em nome de Jesus, onde houver uma pessoa enferma, seja curada. Toda dor na cabeça, nas costas, no osso, toda dor muscular, doença no pulmão, no rim, onde houver uma doença, em nome de Jesus, sai. O poder de Deus te visita, o poder de Deus te cura, o poder de Deus te cura. Oh Senhor, restaura esta família. Deus está entrando na tua casa,
Deus está entrando na tua família, está visitando o teu filho lá nas drogas, está visitando a sua filha que está no hospital. Deus está entrando no teu negócio. Deus se interessa por você. Deus está visitando aquele parente do outro estado. O Evangelho de Cristo está alcançando ele lá. O Espírito Santo que opera aqui, opera lá. Prepara, que vai ter novidade para você. O Evangelho de Deus é poder de Deus. Erga as mãos, glorifica o Senhor. Com as mãos para o alto, receba a cura de toda a enfermidade, receba o poder de Deus, receba a libertação na tua vida hoje. Sinta Deus agindo assim em você agora, sinta a presença de Deus, louve ao Senhor. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Erga as mãos pro alto. Pois sei que existe paz em tua presença. Amo Jesus. Deus está curando pessoas aqui agora. Deus está curando pessoas aqui. Jesus, eu quero declarar. Deus está curando pessoas. Quebrando os vícios desta geração. Está quebrando mal na tua vida. Está mudando você hoje. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Declare libertação, declare hoje vitória em nome de Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence incendia. Vamos declarar o nome de Jesus. Declara. Jesus, eu quero declarar teu nome, Senhor, na vida do Jonathan, sobre toda está com depressão. Em nome de Jesus, Senhor, toda depressão vai perder. Sai agora. Liberta esse Jonathan, Senhor, agora. Liberta esse Jonathan da depressão, Senhor. Deus de Deus de ontem, hoje, eternamente. Nós declaramos de nome. Nós declaramos cura em nome de Jesus. Onde houver uma pessoa deprimida, seja curada. Destrói cadeia. Toda cadeia cai por terra agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declaro vitória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.